cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estava vendo um vídeo hoje, irmãos, um vídeo que traz esperança para a gente, né? Porque nós que tivemos esse privilégio de sermos achados por Deus aqui no mundo, né? Deus nos dá essa oportunidade de conhecermos o projeto dele, Deus fazer aliança conosco e nos ensinar a sua palavra. Isso é maravilhoso. E muitas vezes nós andamos desapercebidos, como se Deus estivesse lá no mundo dele e a gente estivesse no nosso mundo aqui, cada um vivendo a sua vida. Mas quando a gente vê a calamidade chegar, quando a gente vê um problema chegar, que aí você se dá conta de um Deus vivo, um Deus que olha por nós todos os dias, um Deus que se preocupa conosco todos os dias, um Deus que cuida da gente todos os dias. Então, o cristão estava dando um testemunho que ele, desde 13 anos de idade, era crente, né, praticamente criado em berço cristão, e casou, recém-casado, teve um filhinho, e aí descobriu que estava com câncer. Aí câncer linfático, que pega o corpo inteiro, né? Câncer que está no sangue pega o corpo inteiro. E aí começou aquela batalha, aquela luta contra essa doença, principalmente pessoas de pouco recurso, né? Quando tem uma doença grave é terrível, né? Então teve que fazer quimioterapia, caiu os cabelos, aí o câncer estava na garganta, ele não conseguia falar, não conseguia ir no banheiro, foi virando uma tragédia a vida dele, e ele ficou sofrendo bastante. E até que um dia ele resolveu mesmo abrir o coração e descobrir que pelo poder do homem não tinha solução para ele. E ele clamou a Deus, onde que lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, a palavra de Deus diz: clama a mim. Entendeu? E o errado é que a gente só deixa para clamar na hora da necessidade, porque a gente tem que clamar também na hora da alegria. Entendeu? O que é o clamor? O clamor é diferente da oração normal, não é? É uma oração que você faz com desejo de intimidade, com vontade, com força, não é? Então, por exemplo, igual eu sempre fico analisando, né? Se você estiver passando de carro de noite, na ponte do rio Itajaí-Açu, por exemplo, aquele rio enorme lá, e você cair com o teu carro lá embaixo, você conseguir sair do carro e você nada mal, eu pergunto para você, como que você vai gritar para o socorro? Você vai ficar falando baixinho assim, socorro, socorro, ou você vai gritar mesmo, você vai berrar para o socorro, você vai berrar para o socorro, entendeu? Você vai usar suas forças, porque você está vendo ali uma situação de grande dificuldade, de grande calamidade. O que acontece conosco é que nós ficamos esperando acontecer a calamidade. Nós temos, às vezes, a certeza que o ano que vem a gente vai estar vivo. Nós não sabemos nem se vamos estar vivos hoje à noite, não é? Então a gente que tem amor pela palavra, a gente que tem amor a Deus, a gente que tem amor pela nossa vida, amor por pessoas que Deus colocou na nossa vida, nós temos que tirar momentos para clamar, nem que seja para clamar em agradecimento, entendeu? Então esse cidadão, quando ele clama, ele tem um encontro com
Deus, e Deus cura ele totalmente, do dia para a noite. Entendeu, irmãos? É isso que a gente tem que prestar atenção, porque o ser humano, ele é muito das circunstâncias, conforme a circunstância, conforme o interesse, né? Por que os casamentos vão acabando? Porque a pessoa já se torna dono do outro. Qual a diferença que faz? Se já é dono, não faz diferença nenhuma. Mas se o coitadinho morrer, no outro dia a mulher dele vira outra mulher. Parece que ela rejuvenesce uns 10, 15 anos, entendeu? Ela muda tudo, até o batom muda. Mas é real, dá vontade de rir, porque é muito real isso. A gente que já é velhinho, já vê acontecer essas coisas, é muito real. E assim, a mulher quando morre também, ela está casada com aquele homem barrigudo, descabelado, desleixado. Ela morre, no outro dia aparece um cara magrinho, jeitoso, cheiroso, entendeu? Bem vestido, animado. É um absurdo isso aí. Absurdo, por quê? Porque nós, como animais, nós usamos alguns instintos que são próprios de animais, que é o instinto da circunstância, é o instinto da sobrevivência, é o instinto do interesse, entendeu? Mas como cristãos, como seres humanos, como seres evoluídos, como seres que têm que ter raciocínio lógico, nós temos que usar as nossas forças para aprender a olhar, para aprender a ouvir, para aprender a amar e principalmente amar. Como nós vamos ler aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 12 hoje, que vai falar sobre os dons. Um dos dons que nós temos que pedir todos os dias para Deus é o dom do amor, começando por amar a Deus, porque não há dentro do seu coração esse amor. Às vezes a pessoa vem na igreja, conforme o rito do culto da igreja, ela acaba sentindo emoção, aquela emoção de corpo, né? Esse entusiasmo com o louvor, com a pregação, sente, faz aquela troca, né, de sentimento com Deus, às vezes chora. Eu mesmo já cansei de chorar na igreja muito, mas esse é um amor passageiro, é um amor ilusório. Nós temos que buscar um amor verdadeiro, o amor real, o amor consciente, tá? O amor consciente é diferente do amor ilusório. O amor consciente, ele não leva em conta o dano. O amor consciente, ele não vê os seus próprios interesses. O amor consciente, ele é sofredor. Por quê? Porque ele suporta. Por amor. Por amar a Deus, você faz esforço, você faz sacrifício. Por amar a Deus, você luta. Por amar a Deus, você suporta o seu companheiro, a sua companheira. Você suporta os teus filhos, né? Naquilo que eles querem tirar você da graça, né? Por amar a Deus, você suporta aquilo que na igreja não te agrada, porque às vezes você vai na igreja, como muita gente fala assim: eu fui na igreja para ser abençoado, só passei errado e saí de lá amaldiçoado, entendeu? Detestei o culto inteiro. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela não veio na igreja para ter um encontro com Deus, ela veio na igreja para ter um encontro com o homem, não é? Mas não se esqueça, irmãos, a igreja é a casa do Senhor, é a casa de Deus. Mas olha, pode ter certeza, quem tira você lá da sua casa e traz você na igreja é Deus. E se Ele faz isso, porque Ele quer ter um encontro com você. Não é? Basta você entender isso, abrir o seu coração para ouvir a palavra, para ouvir os testemunhos, abrir o seu coração para ouvir o louvor e aproveitar os momentos de louvor e rasgar teu coração, esquecer quem está do seu lado, esquecer, é você e Deus. Porque
A palavra do Senhor não mente. Deus deixa claro: meus olhos estarão atentos a essa casa de oração, os meus ouvidos estarão atentos a essa casa de oração. E Deus fala: é ali que eu vou ministrar a bênção sobre a sua vida. Entendeu? Mas mesmo que você não veja, não é? Mesmo que você não veja, porque isso acontece muito, as pessoas acham que Deus não está agindo, porque elas não viram que escaparam de uma calamidade, elas não viram que escaparam de uma tragédia, entendeu? Como elas não estão vendo, elas acham que Deus não está fazendo nada. Mas você tem que compreender que todos os dias milhares de pessoas morrem pelo acaso, não é? A pessoa está passando na calçada lá, um carro se perde e mata a pessoa. Um pneu solta do carro, vai lá, bate nas costas da pessoa e mata a pessoa. E assim, tantas coisas, né? Como diz um irmão meu, viver é muito perigoso, entendeu? Todos os dias, a morte quer te pegar, e de vários e vários sentidos. E você tem que compreender isso. Deus está cuidando de você, e você tem que crer nisso, que ainda que você morra, Deus estará contigo, porque essa promessa é verdadeira. Aquele que ama a Deus, aquele que crê, ele vai receber a ressurreição e a vida eterna. Por isso, nós temos que buscar um jeito de amarmos a Deus. Amém? Quero ler com os irmãos o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala que pelo Espírito de Deus diz. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, Jesus é dedicado à destruição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando para a igreja, uma igreja que, como hoje, tem milhares de igrejas que não creem nos dons espirituais. Essas pessoas acreditavam em ídolos, iam lá, faziam promessas, faziam ofertas, faziam oferendas para santos, Deus do trovão, Deus do sol, Deus da chuva, deusa de não sei o que, entendeu? Para imagens, para ídolos, como diz aqui. E o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui que nós servimos a um Deus vivo, que tem o poder, pelo Espírito dele, de nos capacitar com sinais, prodígios e maravilhas, com dons, né? E ele fala que há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. E é muito importante compreender isso, porque aqui o apóstolo Paulo vai explicando que não são vários Espíritos, ou, por exemplo, que tem o Espírito de Jesus, o Espírito Santo e o Espírito de Deus. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, há um só Espírito. Vamos até ler Efésios capítulo 4, versículo 4, para a gente ver o que diz lá. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4.
Diz a palavra do Senhor assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Entendeu, irmãos? Quando a Bíblia diz que há um só, é um só, não tem dois, não tem três. Não tem três. Se tivesse três, ela ia dizer há dois, há três. É um só Deus, um só Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 6: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, você tem o dom de falar em línguas, o outro tem um dom de interpretação de línguas, o outro tem um dom de visão, o outro tem um dom de revelação, o outro tem um dom de línguas, o outro tem um dom de milagres, mas é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Por que é importante compreender isso? Porque há muita vaidade dentro da igreja, espírito de vaidade. Tem gente que começa a ter um relacionamento com Deus, começa a participar do corpo da igreja, começa a ficar orgulhoso, soberbo, vaidoso, se achar melhor do que os outros, entendeu? Porque eu tenho um dom, o outro não tem, e ninguém é maior do que ninguém por causa de dom. O dom é para o que for útil. O dom é para quê? O dom é uma ferramenta que Deus dá para o ser humano, para que ele possa quebrantar o coração duro de alguém, porque o verdadeiro objetivo de Deus é nos converter, é fazer com que aquela pessoa, que muitas vezes está em uma situação difícil, ela receba uma cura, para que através dessa cura ela possa crer, para que através dessa cura ela possa ter mais fé, ela possa lutar para se converter, não é? A pessoa que recebe uma revelação é para aumentar a fé dela, e assim por diante. Mas tanto aquele que tem o dom, que é usado por Deus no dom, quanto aquele que recebe, nenhum é melhor do que o outro. Para Deus somos todos iguais, não é? E o objetivo é esse, porque se a cura fosse tão importante assim, Lázaro estaria vivo até hoje. Lázaro ressuscitou ao 4º dia, mas morreu logo depois. Por que ele foi ressuscitado? Só para a glória de Deus, só para que o Evangelho fosse pregado, só para que muitas pessoas vissem que nós servimos a um Deus vivo, um Deus que tem poder de curar cego, de levantar paralítico, de curar qualquer tipo de doença, de lutar contra qualquer tipo de organismo, de qualquer coisa, vírus, bactéria, né? Um Deus que pode nos ressuscitar não só provisoriamente, como eternamente. É para isso que servem os dons. Então, irmãos, não podemos ter vaidade. A vaidade é gerada por um espírito do inferno. Jesus deu um grande exemplo que nós temos que ser humildes, não é? Aquele que se exaltar será humilhado. Jesus mostrou
que o verdadeiro sábio, aquele que ama a Deus, ele sempre vai buscar ser mais humilde do que os outros. Versículo 12: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o mesmo dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Olha aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está mostrando que para Deus, a pessoa que entra a primeira vez na igreja, um pecador ali, ele é tão importante como o pastorzão que está lá na igreja. Ele é tão importante quanto aquele formado em teologia, em PhD em teologia. Para Deus somos todos iguais, somos filhos de Deus. O que vai fazer diferença entre um e o outro é aquele que busca amar mais a Deus, é aquele que busca ser fiel a Deus. O resto, não importa o tamanho do conhecimento que você tenha, não importa o tempo de igreja que você tenha, porque, como diz aqui, o menor é importante na igreja. Só o fato de você vir à igreja já é extremamente importante. A tua própria presença na igreja é um testemunho vivo. Só o fato de você estar presente na igreja, você está fazendo a obra, porque você está incentivando as pessoas a fazer o que você está fazendo. Então, é importante compreender isso, porque muita gente às vezes fica 10 anos na igreja e acha que ela não é nada. Não, eu não sou nada. Tem gente que é agente secreto de Deus, sabe? Crente agente secreto. Eu me lembro quando eu era jovem, eu viajei do Rio de Janeiro até Muriaé, na época eram umas 10 horas de viagem, né? A estrada era ruim, o carro também, e eu viajei com um casal que era crente, mas crente, eles estão falando uma palavra de Deus. Eu fui descobrir depois, entendeu?
Porque a pessoa acha que você não é crente, que você é pecador, que você bebe, que você fuma, que você é... Ela não precisa de falar de Deus para você. Então ele se esconde, nega Jesus. Mas nós somos chamados para honrar o Senhor, não importando a nossa condição. Se temos conhecimento, se não temos conhecimento, se temos dons, se não temos dons, não é? Porque Deus pode te usar quando você menos esperar. Quando você menos esperar, Deus te usa em qualquer dom desse daqui. E é importante também, irmãos, a gente lembrar que muitas religiões negam os dons, mas lá no livro de Marcos, capítulo 16, eu quero até ler com vocês aqui, no versículo 16 em diante, a palavra de Deus diz assim, Marcos 16, Jesus diz assim: quem crer, olha só, quem crer em quem? Quem crer em quê? Quem crer no que está escrito na Bíblia, quem crer no projeto de Deus, quem crer na palavra de Deus e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Ou seja, a pessoa acreditou na Bíblia, se batizou depois de adulto, que o batismo é para adultos, e aí esses sinais, a partir do momento que ele sai da água dos batismos, esse sinal começa a seguir ele. Em nome de Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa palavra é só para o pastor? Essa palavra é só para quem é famoso, é um pregador famoso? Aqui está dizendo claramente, quem crê, não dá nome, não cita título, não cita nada. Se você creu e foi batizado, você saiu do batismo com esses sinais, te acompanham. Só falta você fazer o quê? Como Isaías fez: Senhor, eis-me aqui. Porque muitas pessoas, na caminhada da sua vida, vão bater na sua porta, vão bater no seu ouvido e falar: ó, estou com esse problema, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E às vezes aquilo ali é uma oportunidade que Deus está te dando para você usar aquilo que Deus já te deu, a ferramenta que Deus já te deu, e você falar: não, vamos orar, vou orar por você, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu me uno a ti com esse problema, vamos orar aqui, impõe a sua mão sobre a pessoa, clame a Deus. Deus pode te dar, naquele momento, revelar a doença que aquela pessoa tem, Deus pode revelar a necessidade que aquela pessoa tem, e assim, você transformar a vida daquela pessoa. E para isso, a única coisa, o único tempo que você tem que ter é o tempo que você sai das águas. Você pode sair do batismo já praticando isso daí. E lá no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz a palavra do Senhor assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui, olha só, irmãos, a primeira coisa que nós temos que pensar é que a Bíblia não mente, a Bíblia é sim, sim ou não, não. Se Deus está falando aqui que no futuro Ele ia derramar o Espírito dele sobre toda a carne, o dia que você foi batizado, o Espírito do Senhor veio sobre você. Mas aí o que acontece? A igreja vai pregando para você que você não é nada ainda, nada. Você está destinado a passar o resto da sua vida numa cadeira da igreja, pagando dízimo. É isso que a igreja está pregando para você. Mas Deus deixa claro que a partir do dia que você foi batizado, esses sinais já estão com você. O Espírito do Senhor já veio sobre você. O que você tem que fazer agora é assumir dentro do seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, aonde você for, assumir a aliança que Deus fez com você. E não ficar procurando palavras humanas, não, porque o apóstolo Paulo disse: eu não preguei procurando palavras persuasivas humanas. Tem crente que acha que ele tem que saber a Bíblia de cor primeiro, tem crente que acha: não, eu sou tímido. Mas para ir no campo de futebol gritar, ele não é tímido. Para ir numa balada, numa festa gritar, ele não é tímido. Agora, quando é para falar de Deus, ele é tímido. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus, porque a pessoa que é tímida para com Deus. Na hora que é para falar de Deus, na hora que é para mostrar que ela fez uma aliança, se casou com Deus lá nas águas, ela é tímida. E o Senhor não se agrada disso, Deus não se agrada disso. Deus te chama para você exercer o teu ministério. Amém?